Salve, salve galera! Vamos lá, falando agora sobre função do segundo grau, tá? Então nós já tivemos a oportunidade aí de estudar a função do primeiro, agora vamos estudar a função do segundo grau. Então o que nós preparamos para a aula de hoje? Bom, a gente vai trabalhar aí os conceitos iniciais, né? De função do segundo grau, e nós vamos nos ater nesse primeiro momento, nessa primeira parte, ao zero da função. Tá? Vamos trabalhar como que se encontra o zero, ou também conhecido como raiz da função. Vamos aqui dar algumas dicas, e aí depois nas aulas seguintes a gente vai trabalhar aí gráficos, os vértices e exercícios Enem associados à função do segundo grau. Beleza? Vamos lá então, função do segundo grau. Professor, que parada que é essa? Também conhecida como função quadrática, né? Também uma outra termologia que aparece comumente nos nossos estudos. Ou chama-se função do segundo grau, ou chama-se função quadrática. Ela é uma função escrita no seguinte formato: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Professor, o que é isso? AX, BX e C. Galera, o A, o B e o C, eles são os coeficientes da função, ou seja, são valores numéricos presentes na função. Então a gente destaca que o A é o coeficiente numérico que está associado ao x ao quadrado. O B é o coeficiente numérico que está associado ao x. E o C é o valor numérico que não está associado a nenhuma letra, ok? Então ele é chamado de termo independente, tá? Bom, então A, B e C são números. Quando não aparecer nenhum número associado à letra X, é porque é o número 1. E por que fala f de x, professor? Porque é em função de x. Este valor que está aqui depende do valor do x. Se eu vario o valor do x, eu vario o valor desta função. Vamos ver um exemplo. Um detalhe, como se trata de uma função do segundo grau, esse camarada aqui, ó, esse coeficiente a, gente, ele nunca pode ser zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas o A não pode ser zero. Por quê, professor? Porque se ele for zero, se eu tiver assim, ó, 0x ao quadrado, isso aqui não vai existir, galera. Porque zero multiplicado por qualquer valor é zero. Então, nesse caso, a função deixa de ser do segundo grau, beleza? Então, A, B e C são valores reais, são números, e o A é sempre diferente de zero quando a função for do segundo grau. A mesma observação nós havíamos feito quando era uma função do primeiro grau, né? Que era do tipo ax mais b, onde o A também não podia ser zero. Maravilha? Então, aquela mesma análise lá. Bom, vamos entender essa questão dos coeficientes. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Quem são os coeficientes dessa função? Determinar os coeficientes, gente, é determinar o valor do A, determinar o valor do B e determinar o valor do C. Isso que é determinar os coeficientes da função. A é o número que está junto com x ao quadrado. B, o número que está junto com x. E C é o termo independente, que não tem o x associado a ele. Chamo a atenção de vocês, gente, porque é muito comum o aluno pensar assim: A é o primeiro da esquerda para a direita, B é o segundo e C é o terceiro. Não, não necessariamente. Esta mesma função aqui, ela poderia ter sido escrita assim, ó: f de x igual a menos 5 mais 3x mais x ao quadrado. Olha só, tá tudo invertido. Quem é o meu A? Meu A é o coeficiente numérico que está junto com x ao quadrado. O meu B está junto com x e o C não tem o x associado a ele. Tá? Independente da posição. É assim que vocês devem fazer a análise. Então, nesse caso, o meu A vale 1, o meu B vale 3 e o meu C vale menos 5.
Outra coisa que eu chamo a atenção é o sinal. Observem aqui que o 5 ele é negativo, então o coeficiente C é menos 5. Aí eu tenho f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. Quem é meu A, quem é meu B, quem é meu C? O A está com x ao quadrado, o B tem só o x e o C não tem nenhum x associado a ele. Então ficaria assim, menos 5 para A, 2 para B e menos 12 para C. Outra situação, f de x igual a 8x ao quadrado menos 6. Observe, agora eu tenho A, mas não tenho o B. Olha só, o termo que está associado somente ao x não aparece. Na verdade, ele é como se fosse assim, né? 0 vezes x. Só que 0 vezes x é 0, não precisa mostrar. Então, o meu A vale 8, o meu B, como não apareceu, vale 0, e o C vale menos 6. Bom, não esqueça, gente, C é o termo independente. Aí eu quero fazer aqui um paralelo lá com a função do primeiro grau. Lembra quando a gente estudou a função do primeiro grau, que eu disse para vocês que o B era o coeficiente linear e ele era um ponto localizado no eixo y, onde a reta corta o eixo y? Beleza. Aqui também vai ter uma analogia parecida, só que agora ao invés de B, vai ser o coeficiente C. Então, quem é o termo independente agora é o C. E o C é um ponto localizado no eixo Y, aonde a parábola intercepta o eixo Y. Ela vai interceptar o eixo Y em algum ponto. Nesse ponto é o ponto C, beleza? Bom, vamos lá. Falando de zero ou raiz de uma função do segundo grau, tá? É muito comum esses dois nomes aparecerem. Ou o exercício vai dizer para você, determine a raiz, ou o exercício vai determinar o zero. O que quer dizer isso, professor? Determinar o zero ou a raiz, tá? O zero ou a raiz são os valores de x, os valores localizados no eixo x, que faz com que a função f de x seja igual a zero. Por isso que nós falamos zero ou raiz da função. São os valores que nós atribuímos a x que faz a função ser igual a zero. Tá joia? Como que eu faço para encontrar esses valores, professor? Basta eu fazer a função ser igual a zero, desenvolver e achar o valor de x. Então, eu tenho aqui uma função ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, galera, a gente faz uso de uma fórmula, tradicionalmente conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? É, na verdade, um mecanismo onde nós nos apoiamos para encontrar o valor dessa variável x que faz com que a função seja igual a zero. Para isso, nós vamos fazer uso de duas formulazinhas. Uma para encontrar o valor de delta, que é isso aqui. Lembram disso? Vocês estudaram isso lá no nono ano, primeiro ano também faz revisão disso, tá? Que é a delta, que é chamado também de discriminante, tá? O delta ou discriminante. Esse cara é dado pelo seguinte, b ao quadrado, ou seja, o coeficiente b, esse cara aqui, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Fazemos essa operação, achamos o valor do discriminante. Aí a gente vem para essa fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E no lugar do discriminante aqui, eu coloco o valor que eu encontrei aqui. Beleza? Tira a raiz, soma, subtrai, divide, acha a resposta. Vale a pena recordar que, olha só, gente, o delta ele pode ter três respostas. Ou eu posso ter um delta igual a zero, ou eu posso ter um delta menor que zero, ou eu posso ter um delta maior que zero. Para cada um desses casos, eu vou ter um quantitativo
de raiz ou zero da função, tá? Então, se o meu delta for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, tá? Se ele for positivo, quer dizer que irá existir duas raízes reais. Então, eu vou encontrar dois valores. Eu vou encontrar x1 e vou encontrar x2. E eles serão valores diferentes. Eu vou ter dois valores, x1 e x2, e eles serão valores diferentes. Agora, se eu tiver um delta igual a zero, nesse caso eu vou ter uma única raiz, tá? Ou duas raízes reais iguais. Se tem duas, mas elas são iguais, então eu tenho uma única raiz. Nesse caso, o x1 vai ter o mesmo valor de x2, tá? Se eu tenho um delta menor que zero, então eu não tenho raízes reais, tá? Não existe raízes reais que satisfaçam. Então a simbologia é essa, esse E, né? Encaixa ao contrário, cortado. Quer dizer, não existe raízes, tá? Não quer dizer que não exista o gráfico da função, tá, gente? Não confunda. Não existir raízes quer dizer que o gráfico dessa função do segundo grau, ou ela vai estar acima do eixo x, ou ela vai estar abaixo do eixo x, tá? Mas vai existir o gráfico da função. Só não vai ter raiz, porque para existir raiz, a função, que é uma parábola, né, que é uma função do segundo grau, ela tem que obrigatoriamente cortar o eixo x, ou assim para cima, ou assim para baixo, ó, ou assim para baixo. Mas ela tem que cortar o eixo y em 2 pontos ou em um ponto somente, no caso do delta ser igual a zero. Beleza? Bom, mas a gente vai falar mais dessa representação gráfica lá na frente. Por enquanto, vamos nos ater ao cálculo das raízes ou zero da função. Então, quero fazer o exemplo com vocês aí. Resolva a seguinte equação do segundo grau, identifique os coeficientes e determine a raiz se existir. Então, o que o exercício quer que a gente faça? Que encontre as raízes x1 e x2 e identifique também os coeficientes. Vamos lá, começando com os coeficientes. Quem é o meu coeficiente A? A é o número que está com x ao quadrado. Então, quando não apareceu nada, é 1. Quem é o B? O B é o número que está junto com o x. Nesse caso aqui, o menos 5. Não esqueça o sinal. Menos 5. E o C é o termo independente. Nesse caso, o 6. Beleza, determinei os coeficientes. Agora, para achar a raiz, eu vou calcular primeiro o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, meu delta vai ser igual. Delta igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 5. Menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 6. Vamos lá, continuando. Delta igual 5 ao quadrado, 25. Menos, esse menos aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E 25 tira 24, delta igual a 1. Pronto. Opa, já achei o valor de delta. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Maravilha! Vamos substituir os valores. X igual a menos, olha só que esse menos é da fórmula, tá? Menos B. Quem é o B, gente? O B vale menos 5. Então, vou colocar entre parênteses, tá? Não confundam o menos da fórmula com o menos do coeficiente. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já achamos, vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, porque é 2 vezes A
e o A vale 1. Então, eu vou ter aqui que x é igual menos com menos, mais. Agora, o 5 ficou positivo. Mais ou menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, 1 dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, como que eu acho, professor, o x' e x duas linhas? O x', vocês observam que eu tenho aqui, ó, mais ou menos. Então, o x' eu pego o positivo e o x duas linhas eu pego o negativo. Vai ficar assim, ó. x1 igual a 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Opa, já encontrei uma resposta aqui. O outro, x duas linhas. X duas linhas, agora eu pego o valor negativo. 5 menos 1 dividido por 2. 5 tira 1, galera. 4. 4 dividido por 2, 2. Pronto, tá aqui. Quem são as raízes, né, dessa equação? Vai ser o 2 e o 3. Beleza? Maravilha? Tá resolvido aí, galera. Continuando então, vamos para mais um exemplo aí, exemplo 2, x ao quadrado menos 8x mais 12. Mesma coisa, encontrar os coeficientes e resolver e identificar a raiz dessa equação. Vamos lá, quem é o meu A? Meu A vale 1, porque não tem nenhum número junto com x ao quadrado. Quem é o meu B? Meu B vale menos 8. Quem é o meu C? O meu C vale 12. Então, está aqui A, B e C. Calculando o delta, eu tenho delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem vai ser meu delta? Meu delta vai ser B ao quadrado. Então, eu tenho aqui menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 12. Então, eu tenho aqui que delta é igual a 64 menos, porque é esse menos aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48. E 64 tira 48, 16. Beleza, professor, achei delta. E agora? Vou para a Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, eu vou ter aqui que meu x é igual a menos da fórmula B. Quem é o meu B? Menos 8. Coloca entre parênteses. Sempre que for negativo, você coloca entre parênteses. Então, ficou menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 16, porque o delta vale 16, ó, dividido por 2 vezes 1, que o A vale 1. Então, eu vou ter x igual, menos com menos, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 é 16, né? Encontrar a raiz quadrada de um valor é encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo seja igual ao valor informado. E aí agora eu tenho aqui meu x', que é o valor positivo, né? Então, 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E tenho também o x duas linhas, que agora é o valor negativo. 8 menos 4 dividido por 2. 8 menos 4 são 4, e 4 dividido por 2 é 2. Conclusão, quem é o conjunto solução aqui? 2 e 6. Beleza? Professor, mas não tinha que vir um 6 primeiro, gente? Na hora de nós posicionarmos os valores para representar a raiz, eu sempre coloco o menor primeiro e o maior por segundo. Beleza?
Exemplo 3, professor. Olha só, mesma situação. Identificar coeficiente e encontrar as raízes. Vamos lá? Meu A vale 1, meu B vale 2 e o meu C vale menos 8. Maravilha, professor. Vamos lá. Delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Meu delta vai ser igual a B ao quadrado, que é 2. 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 8. Observa que toda vez que eu tiver um valor negativo, eu preciso representá-lo entre parênteses. Por quê? Porque isso é um alerta que eu tenho que fazer jogo de sinal, para não correr risco aí, tá, galera? Então, vamos lá. Delta é igual, 2 ao quadrado são 4. Olha aqui, ó, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. E 4 mais 32 são 36. Beleza, professor, achei meu delta. Agora eu vou para fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. X igual a menos da fórmula. B, quem é meu B? É 2. Professor, eu preciso colocar entre parênteses? Não. Quando ele não for negativo, não precisa. Já posso colocar direto aqui, ó, menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 36. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que vale 1. Então, eu vou ter x igual a menos 2, mais ou menos 6, dividido por 2. Por que ficou 6, professor? Porque raiz quadrada de 36 é 6. O número que multiplicado por ele mesmo dá 36 é o 6. 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho aqui agora meu x', vai ficar menos 2, mais 6, dividido por 2. Lembram lá, galera? Adição de números com sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 6 tira 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Beleza. Vamos encontrar o x duas linhas. Agora eu tenho menos 2. Agora eu pego o valor negativo, né? Menos 6 dividido por 2. O que eu faço quando eu tenho sinais iguais? Soma e conserva o sinal. Menos 6 com menos 2, menos 8. E menos 8 dividido por 2, menos 4. Conclusão, conjunto solução vai ser igual a menos 4 e 2. Pronto, respondido o exemplo 3. Relembrou, galera, como é que faz uma equação de segundo grau? Vou fazer mais uma aqui para você não esquecer. X ao quadrado mais 2x mais 8. Primeiro passo, os coeficientes. Vamos lá? A é igual a 1, B é igual a 2 e o C é igual a 8. Observe que ele é bem parecido com o anterior, só que agora o 8 aqui está positivo. Então, vamos lá, olha só o que vai acontecer. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, veja bem, delta é igual a 2 ao quadrado, porque o B vale 2, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 8. Então, eu tenho aqui delta igual 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Agora, olha só o que vai ocorrer aqui, galera. Eu tenho 4 positivo e o 32 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, meu delta vai ser igual a menos 28. Olha só, achei o delta. E agora, professor, vou para a fórmula de Bhaskara? Não, gente. Por que que não? O delta sendo negativo, a fórmula de Bhaskara é assim, né? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, observe que para aplicar a fórmula de Bhaskara, eu preciso encontrar o valor da raiz quadrada do delta. Como o delta é negativo, então você vai escrever isso aqui, ó. Como delta
menor que zero, ou seja, negativo, não existe raízes reais. Beleza? Então, como delta é menor que zero, não vai existir raízes reais. Ou seja, não vai existir x' e nem x2'. Não tem como calcular dentro do conjunto dos números reais. Isso só é possível dentro do conjunto dos números imaginários, que é o conjunto dos números complexos. Mas não é o nosso caso aqui. Nós ainda não estamos estudando isso. Estamos estudando dentro do conjunto dos números reais. E aí não é possível resolver. O que eu faço? Não faz nada. Para aí. Parou. Não é possível. A resposta é essa. Por isso que ele falou aqui, ó. Determine as raízes se existir. Nesse caso, não existe raízes reais. Por quê? Porque o delta é negativo. Beleza, galera? Tranquilo? Então essa é a dica aí de equação do segundo grau. No próximo momento, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos esse cálculo através da técnica de soma e produto, sem precisar necessariamente desenvolver toda essa equação por intermédio dessas fórmulas. Beleza? Maravilha? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Nos encontramos com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um forte abraço para vocês. Tchau, galera. Até a próxima.